Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem coisa melhor do que estarmos na presença de Deus? Com certeza não. E nós estamos aqui todos os dias para agradecer a Deus, né? Temos que agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque estamos sentados ou em pé. Agradecer a Deus porque estamos respirando. Temos que agradecer a Deus. A gratidão, ela revela muito de nós. Fala muito de nós, não é? Louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Como nós começamos as nossas celebrações de primavera, como eu havia anunciado, hoje eu vou começar a falar com vocês sobre discernimento. Sobre discernimento espiritual, para nós entendermos um pouquinho melhor as coisas de Deus. Falamos sobre os verdadeiros propósitos divinos, mas onde nós mais erramos é por falta de discernimento. Por falta de discernimento, as pessoas entram onde não deveriam entrar. Por falta de discernimento, falamos o que não deveríamos falar. Por falta de discernimento, andamos com a pessoa que nós não deveríamos andar. Tem hora que o discernimento vai contra a sua vontade. A sua vontade é ir para aqui e o discernimento diz... Mas as pessoas que andam de acordo só com a própria vontade, elas andam sempre quebrando o discernimento. E hoje, falar sobre discernimento para alguns é novo, né? É algo muito novo. Mas discernimento espiritual é o que nós precisamos para caminhar. Tem algumas pessoas que têm discernimento de Deus, que o espírito de discernimento está sobre elas, mas outras precisam ouvir sobre discernimento, porque alguns não têm discernimento. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Começar a buscar também alcança, mas certo é que a maioria, 99% dos erros que nós cometemos é por falta de discernimento. Coisa simples, às vezes sentamos onde não deveríamos sentar, olhamos para onde não deveríamos olhar, fazemos coisas muito simples, erramos de forma tão simples, que às vezes você mesmo para e diz, por que eu fiz isso? Todos os dias você está contando os seus dias. Tanto que todo ano você comemora o seu aniversário, seja sozinho, seja com a sua família, seja fazendo aquela mega festa. De alguma forma você está contando os seus dias. Só que nós precisamos aprender a contar nossos dias. Nós aprendemos matemática, nós aprendemos português, nós aprendemos literatura, mas parece que não temos muito interesse em aprender a contar os nossos dias. Por exemplo, hoje foi um dia em que você viveu, porque você está aqui. Mas você viveu ele direito? Esse dia foi vivido certo? O dia que você viveu hoje estava certo? Hoje era o dia de fazer o que você fez? Amanhã, você já sabe o que você vai fazer? Porque tem gente que vive como se fosse índio. Só pesca para comer hoje. E amanhã? Amanhã te pesca de novo. Se não achar nada, a gente come capim. Como que der para achar? Né? Conheço gente assim que não planeja a vida, não tem nada planejado para o mês que vem, não tem nada planejado para daqui a 5 anos. Se eu perguntasse para você que está aqui, ou você que está em casa, qual é o seu planejamento para os seus próximos 10 anos? Pensem rápido. Tem gente que fala assim, eu nem planejei. Alguns não planejam nada. Deus é um Deus planejador. Se tem algo que Deus faz, é planejar. Deus planejou toda a criação. Deus planejou cada ser humano que está sobre a terra. Deus planejou tudo. Ele planejou até o que vai ser, que está escrito na sua mão. Ele planejou a tribulação, Ele planejou a grande tribulação, Ele planejou vir, Ele planejou ressuscitar, Ele planejou voltar. Está tudo planejado. Sabe quem não planeja? Só os animais. A vaca não planeja sair do curral amanhã. Mesmo se ela quiser sair, ela não tem como. Alguém vai tocar ela, vai empurrar ela de algum jeito. Tem gente que vive da mesma maneira. O seu cachorro não vai planejar o que ele vai comer no almoço amanhã.
Pode ser que nem coma. Pode ser que ele coma um resto de comida. Mas os animais não planejam. E por falta de discernimento, os cristãos estão vivendo sem planejar a vida. Nós não estamos contando os nossos dias. E a gente tem tão pouco dia que a gente tem que planejar. Você tem que planejar. Quantos de vocês que planejar a sua aposentadoria? Pastor, eu ainda tenho 10 anos de idade, eu tenho 15 anos. Já passou da hora de planejar. Desde quando os meus filhos nasceram, nós já planejamos a aposentadoria deles. Tem gente que não planeja nada. Querem casar e não planejou o casamento. Não planejou nada. Não planejou quando vai casar. Eu planejei o ano que eu ia casar e casei no ano planejado. Você tem que começar a contar os seus dias, para você viver com mais sabedoria. No livro de Salmo, Salmo de número 90, verso 12. Salmo não tem capítulo, tá? É número, porque são salmos. Salmo de número 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Eu coloquei essa imagem. Agora coloque você lá dentro. Se fosse você, onde é que você estaria? Para cima do meio? Para baixo do meio? Ou mais na pontinha? Pense rápido. Se você tiver para cima do meio, você tem mais futuro do que passado. Se você tiver para baixo de onde ele está ali, você tem mais passado do que futuro aqui na terra. Só que às vezes nós esquecemos. A sua areinha está caindo. Você acha que é ruga, né? Não, é areinha caindo. As coisas estão desaparecendo. Alguns dos cabelos já estão caindo. É a areinha indo embora. Só que nós precisamos clamar a Deus por discernimento, para Deus nos ensinar a contar os nossos dias. Nós precisamos melhorar o nosso método de vida. Quando nós aprendemos a contar os nossos dias, nós melhoramos até a alimentação. Não melhoramos? Quem é que gosta daquela macarronada com muito bacon, tomatinho cereja misturado, aquele molho branco por cima? Estão com fome, né? E vamos finalizar com queijo, grelhando. Agora come isso todo dia, na hora do almoço e na janta. Come todo dia. O que vai acontecer? Não vai ser bom, né? Você vai parar de andar e vai começar a rolar. Só vai virar o formato, vai alterar o formato do seu corpo. Mas além disso, seu coração não vai agradecer. Você pode comer, mas com sabedoria. Quando nós começamos a contar os nossos dias com sabedoria, nós começamos a alterar o que entra na boca, o que entra nos olhos. Nós começamos a alterar quem entra na nossa casa. Começamos a alterar o nosso estilo de vida. Começamos a cuidar mais, começamos a avaliar mais as coisas. Nós começamos a mudar as coisas. Só que eu quero compartilhar com vocês um discernimento que está acima de comida e bebida. Um discernimento sobrenatural. O discernimento espiritual. O discernimento espiritual te faz ver o que as pessoas comuns não veem. O discernimento espiritual te faz ouvir o que as pessoas comuns não estão ouvindo. Tanto que Paulo diz em 1 Coríntios 2,15, que o que é espiritual discerne bem tudo. O que é tudo? Tudo. Um homem, uma mulher, qualquer pessoa que falar comigo que é espiritual e não tem discernimento, não é espiritual. Tem um convencimento espiritualista, mas espiritual não é. Porque você se relaciona com Deus, Deus é espírito. Deus não se relaciona com a sua carne. A parte
sua que relaciona com Deus é o seu espírito, a sua parte nobre. A sua parte nobre é o seu espírito. Então quando você diz assim, eu estou me relacionando com Deus, é só porque você veio à igreja? Você veio para se alimentar. Na terça-feira à noite você vem para aprender como viver biblicamente. No domingo de manhã você vem para aprender a Bíblia teologicamente. No domingo à noite você vem para celebrar e a gente participar de uma mensagem evangelística. São alimentos diferentes. Primeira, segunda e terceira refeição. Agora, se você dissesse, eu estou me relacionando com Deus, e o seu relacionamento com Deus não é espiritual, você está mentindo para você mesmo. É como um culto. O culto é espiritual. Ele só começa quando você começa espiritualmente. Ou você cultua, ou você assiste o culto. São coisas diferentes. Quem assiste culto vai assistir o arrebatamento. Pegaram, não? Quem gosta de assistir culto vai assistir até o arrebatamento. Agora quem cultua vai ser assistido na hora do arrebatamento. São coisas diferentes, mas para isso precisa de discernimento. As pessoas precisam discernir as coisas. Se você me disser que é espiritual, então você discerne tudo. Você consegue perceber quando uma conversa está indo para um lado que não deveria. Você consegue discernir quando uma pessoa está com uma intenção trocada. Você consegue discernir o momento. Você consegue discernir as coisas. Quando nós estamos com discernimento espiritual, nós nunca estamos falando o que estamos falando. Por que vocês acham que Jesus só falava por parábola? Porque ele só queria conversar com quem tinha discernimento. Ele falou assim, os outros ouvem, mas não ouvem. Eles estão olhando, mas não estão enxergando. Agora vocês não. A vocês é dado conhecer. Vocês são espirituais. As coisas espirituais se conferem com coisas espirituais. Então quando você está conversando com uma pessoa espiritual, dica número 1, está te ouvindo mais do que você imagina. E não está falando o que você está ouvindo. Mas para você ouvir o que está sendo falado, você tem que ter discernimento espiritual. Às vezes até o que está sendo provocado numa conversa espiritual é para ter discernimento. Discernimento no momento. Porque se você não é espiritual, você não consegue discernir quem é espiritual. Você não consegue conversar com quem é espiritual. E você na maioria das vezes vai sair ofendido. É por isso que Paulo diz que as pessoas que são naturais, 1 Coríntios, abra sua Bíblia, não está no texto aqui não. 1 Coríntios 2,14, Paulo diz assim, as pessoas que são naturais, pode deixar aí do jeito que está aí, tá filho? Não entende as coisas do Espírito. Olha só, o homem natural não recebe e nem compreende as coisas do Espírito de Deus. E para eles são? Então quando você está conversando com uma pessoa natural, se você conversar com ela espiritualmente, ela vai dizer que você é louco. Por isso que geralmente a gente nem conversa. Não faz sentido, não? Você já conversou com pessoas que dizem assim, eu não vou lá na igreja não, porque eu fui lá e eu vi isso, e para mim que era uma loucura. Isso não está medindo o nível da igreja, está medindo o nível de quem está falando. Não sei se me explico. Porque quando as coisas espirituais estão acontecendo, quem é espiritual discerne. Você consegue discernir quando uma enfermidade é espiritual e quando é algo só do corpo. Você consegue discernir quando a conversa é demoníaca. Até quando a pessoa cai, você consegue ver. Porque tem três tipos de pessoas que caem. Tem aqueles que caem cheios do Espírito de Deus, tem aqueles que caem cheios do Espírito de porco, e tem aqueles que caem para ajudar a gente. Vou cair para fazer um movimento. E tem aqueles que caem no Espírito de porco, é o mesmo Espírito que entrou nos porcos, né? Endemoniado. E tem aquele que cai cheio do Espírito Santo de Deus, está entornando, está cheio de Deus, né? Com o que cai cheio do Espírito Santo de Deus, deixa para lá, deixa Deus com ele. O que cai endemoniado,
Hã? Deixa com o Cledinho. Aproveitar que ele não está aqui, né? E o que cai para ajudar a gente, eles ficam ali para derrubar os diáconos de vez em quando também. Vai ver os diáconos quando tropeçam, caem uns 3 lá. Né? E agora tem os jogadores de pano à distância aqui agora. Eu vi os meninos falando que vão fazer uma máquina para jogar pano. Diz que tem um diácono que joga até em quem está em pé. Pastor, tem um diácono jogando pano quem está em pé. Fala, vai cair mesmo, então já fica com pano. Não é? Quem é espiritual discerne bem tudo, não é algumas coisas. Tudo. Se você é espiritual, quando você chega na igreja, senta, vai que tem um endemoniado do seu lado, você tem que discernir. Não vai para o lado agora não. Vai ofender a pessoa, não? A pessoa vai, você está achando que eu estou endemoniado? Não, meu discernimento diz que você, não sei, eu preciso orar. Por que nós precisamos de discernimento? Está sempre acontecendo as coisas no mundo espiritual. Sempre. As coisas que a gente vê acontecendo aqui, já aconteceu no mundo espiritual. Não tem nada novo espiritualmente. Nada, mas nada mesmo. Parece que essa notícia de Jeremias é de hoje. Olha o que Jeremias disse no capítulo 5, versículo 30. Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Por que eu pus esse texto aqui? Irmãos, precisa de discernimento até quando você está ouvindo uma pessoa. As pessoas agora querem pregar sem Bíblia. Querem ser cristão e nem citam Cristo. As músicas são cantadas para a pessoa, não estão cantando mais para Jesus. Nós precisamos nos cuidar. Nós não podemos gostar dessas coisas. De que coisas? Das coisas que não estão no lugar certo. Temos que ter cuidado para não profanar o templo. Diga profanar. Profanar são 2 palavras em uma. Pro é de frente. Fanar significa, vem de templo. Ficar de frente do templo. Então antigamente as pessoas que não eram sagradas, elas ficavam na frente do templo, lá fora. Eles não podiam entrar, porque eles não tinham autorização. Porque senão sujava o templo, sujava a igreja, sujava o nome de Deus. Daí surge o nome profanar. Eles deveriam ficar lá fora. Só que para os que agora estão entrando. E Deus diz, não pode profanar o meu nome. Não pode profanar a minha casa. Ou seja, o que tem que ficar lá fora, tem que ficar lá fora. Não pode tratar o que é de fora como se fosse de dentro. E nós cristãos precisamos vigiar. Vigiar tudo. O que cantamos, o que falamos, o que comemos. Parece que esse texto é de hoje. Foi escrito hoje. Não. Séculos passaram e não tem nada novo debaixo da terra. Debaixo desse sol. Tem não. Ainda tem gente profetizando mentiras. Tem gente profetizando que a igreja não precisa mais reunir. E a Bíblia diz que a igreja é a parte mais importante do corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar como alguns fazem. Aí vem um profeta mentiroso e fica falando em nome de Deus. E as pessoas gostam. E o meu povo parece gostar dessas coisas. Sacerdotes se autodenominando autoridades. Também está errado. E isso está fazendo o quê? Confundindo as pessoas porque está faltando discernimento. Quando falta discernimento espiritual,
o demônio deita e rola. Quando falta discernimento espiritual, o demônio deita e rola no meio das famílias, no meio da igreja, no meio da cidade. Parece que eu vejo Paulo lá em Efésios 5,14, sacudindo a gente assim, e falando: ó, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Parece que nós estamos precisando chegar perto de uma turma, pegar pelos dois braços e falar como Paulo: desperta tu que dormes. Mas eu não estou dormindo. Sim, dormindo espiritualmente. E quando a igreja, põe atenção nesse texto, a igreja dorme no meio de mortos. Quem são os mortos? O mundo. A Bíblia está dizendo que a igreja está viva, mas a igreja é um corpo vivo, dormindo no meio de mortos, dormindo no meio do mundo, perdeu o esclarecimento. Então Paulo chega e te sacode e fala: desperta você que está dormindo, levanta do meio dos mortos, porque senão os mortos vão achar que vocês estão dormindo com eles, e Cristo vai nos esclarecer. Nós não podemos cochilar nem um minuto. Você não pode cochilar no meio do mundo. Você não pode cochilar no meio de festas mundanas. Você não pode cochilar em banquetes mundanos. Você não pode cochilar com as ofertas mundanas. Você tem que se levantar e buscar o esclarecimento de Deus. Esses encantamentos do mundo, não tem nada que ainda não tenha acontecido. Tudo que está acontecendo já é velho. Só tem roupa nova. Bruxaria sempre existiu, só que as bruxas agora são bonitinhas. Ainda tem desenho animado e tem bonequinha. E a sua filha leva para o quarto, depois tem que chamar os pastores para ir lá expulsar os demônios que não deixam os meninos dormir. E a gente tem que chegar lá e pôr fogo no queimão de boneca feia. Quanto de criança que não estão dormindo, a gente chega lá, está aquele monte de monstro que é capetado. É dos meninos das minhas, é tudo capeta que tem, né? Teve um dia que o Arthur: pai, eu quero tal, eu quero a camisa tal, eu quero a camisa. Fui lá levar: rapaz, isso é uma camisa de um demônio. Você quer andar com o demônio no peito? Não, mas os meninos na escola estão tudo usando. Falei: mas se isso tudo for para o inferno, você vai também? Não, não vou não. Então vamos comprar para nós pôr fogo, aí eu topo. Não, vamos fazer meu aniversário. O tema está: você vai celebrar o seu aniversário com esse lixo? São conversas, irmãos, difíceis. Aí fala: mas meu filho é criança como todas as outras crianças. E a nossa batalha é a mesma. Batalha da gente sentar e conversar, tudo, aquele negócio todo, e pôr os bonecos lá e brincar com ele. Falei: isso aqui é do capeta, esse tempo. Vamos dar chute nesse tempo, bater na boca do estômago dele. Mas eu preciso ensinar meus filhos a separar o que é santo do que é profano. Eu não vou proibir sem ensinar. Eles precisam decidir, com convicções deles. Tem um texto na Bíblia, em Eclesiastes 1:9, que é uma declaração de Deus de que a terra sempre está girando em torno de si mesmo. O que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, vai fazer de novo, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Nasce um rei, cresce um rei, governa, morre, outro rei chega. Faz a mesma coisa. Vamos tirar o presidente, aí vai elege outro presidente, acontece as mesmas coisas. Vamos mudar as leis e não sei o que ela. Desde que o mundo é mundo, tudo isso acontece. Desde que mundo é mundo. Porque a Bíblia diz que é assim que a roda gira. Não tem nada novo. Nós estamos nos repetindo, e o problema é que nós repetimos os mesmos erros. Peguem os livros de 600 anos atrás, de 300, você vai ver que é tudo a mesma coisa. O problema, a única diferença é que os livros de hoje têm menos cérebro. Mas a história é a mesma. E vou dizer mais, daqui a 50 anos acho que ninguém vai estar nem escrevendo mais.
Vamos guardar livro que vai virar tesouro. O cérebro está em extinção. Quem tem, guarda. Tem tá feio, gente. Fui comprar um negócio de ir na loja, eu dei R$60 e ficou por 55. Estava esperando a pessoa fazer a conta. Para me voltar R$5. Eu falei, você está fazendo a conta na calculadora? É, para te voltar o troco. Eu falei, mas eu te dei 60, ficou por 55. Ah, essa conta é muito difícil. Pensei. Esse dia eu fui pagar uma pessoa. Vou falar um valor simbólico. Deu R$60. E ele falou assim, o senhor pode dividir por 4. Eu falei, dá quanto? Lógico, dá 4 de 15, né? Não, eu preciso ligar o celular que eu não sei fazer essa conta, não. Você não sabe fazer essa conta? Meu Deus, o cérebro tem extinção mesmo. Eu achava que era só uma historinha, mas é verdade. O trem está ruim mesmo, gente. Vamos voltar para o discernimento que está mais fácil aqui. Não tem nada novo. Nada novo. Só que algumas pessoas não estão fechando o ciclo, mesmo sabendo o que vai acontecer. Nós sabemos que algum tipo de comida nos mata, a gente come. Nós sabemos que descansar é um mandamento e a gente não descansa. E tem gente que fica com raiva se chegar na sua casa e estiver descansando. Parece que você está endemoniado, está roubando. Não é verdade? Aí você fala assim, não, me perdoe, eu estava descansando, você me perdoa, em nome de Jesus? É um trem esquisito, não é? Parece que tudo que é virtude, que a gente sabe vai matar. Tudo que é virtude a gente não quer. Tudo que a gente sabe que vai matar, parece que a gente quer fazer. E parece que essa imagem nos diz muitas coisas. Tem gente que nunca vai voar, porque vai ficar a vida toda no casulo. Não tomou decisões de avançar. Nas próximas semanas eu vou falar sobre os nossos ciclos. Eu comecei a falar na virada do ano, já avisei domingo. E agora para frente eu vou falar detalhadamente sobre como fechar os nossos ciclos. Como inicia um ciclo na vida, como fecha e quanto tempo dura um ciclo. Isso aí nós vamos falar para frente. Hoje nós vamos abrir sobre discernimento. E o ciclo também é sobre discernimento. Para chegar na nossa vida, no propósito que Deus riscou para nós precisamos do espírito discernidor, gente. Tem gente que Deus programou para viver 80, 70 anos, está morrendo com 30. Por quê? A Bíblia diz que o homem antecipa o dia da sua morte por causa da sua impiedade. Bate o carro, morreu. Morreu porque chegou o dia dele. Na maioria das vezes não, porque a Bíblia diz que o justo Deus prolonga os dias de vida dele na terra. E o ímpio antecipa o dia da sua morte por causa de impiedade. Tem muita gente que está morrendo antes por causa de impiedade, desobediência, desordem na vida, e estão sendo sepultados aos 15, aos 20, aos 22, aos 30, quando deveriam ir até os 70. Simplesmente morreram antes das asas chegarem. Morreram antes do ciclo começar. Por quê? Ouvindo muitas mentiras. E se tem hoje um negócio que está fácil, é informação. Muita informação. E vocês sabem que o conforto exclui o esforço. E a abundância desvaloriza qualquer coisa. Então nós temos excesso de conforto, então ninguém mais se esforça para nada. Nós temos excesso de informação. Quando você tem 10 livros, você não lê nenhum. Quando você tem uma página, você lê ela. Antigamente a gente tinha 5 livros. Hoje, você tem 2.000 e-books. Você já leu quanto? Nenhum. Eu tenho 2.000 e-books. Tem 2.000 livros nesse computador. Para que serve? Para nada. Informações sem transformação. Aí o que está acontecendo? As pessoas estão acreditando mais na mentira do que na verdade.
a verdade é um espírito. É por isso que o diabo odeia a verdade. Você sabia que a mentira também é um espírito? Quem é o pai da mentira? Vocês sabiam que a verdade é um espírito? Olha o que o texto diz. João 14:17. O espírito da verdade, por isso que Jesus disse em João 8:32 que quando você conhece a verdade, você é libertado. Quando você conhece o espírito da verdade, você é libertado. Não é quando você só conhece de mente. É quando o espírito da verdade começa a governar na sua casa. É um espírito. Por isso que a mentira batalha contra a verdade. E a Bíblia diz que o espírito da verdade não pode ser recebido pelo mundo. O mundo fala de algumas verdades. O mundo comenta sobre as verdades. Mas a verdade profunda não pode ser distribuída com o mundo. Por quê? A verdade de Deus, ela é espírito. O que Jesus disse lá em João 6,63? Minha palavra é? Minha palavra é? Minha palavra é? A minha palavra é espírito e vida. Então quando você pega a palavra de Jesus, é espírito também. Isso não é só uma letra. Quando é letra só, mata. Mas quando é a palavra de Jesus, vivifica. E Jesus diz, a minha palavra é espírito e vida. Olhem para mim. Quando você chegar na sua casa, de manhã ou de noite, pega a palavra e leia. O espírito dessa palavra enche a sua casa. É assim que funciona. Ah, mas eu não entendi. Se você fechar o olho agora e falar assim, conversa com o seu espírito, você consegue? Você consegue? Você conversar com o seu espírito? Você não consegue. Fala, onde é que está meu espírito? Você sabe onde está a sua alma. Mas se você entender que quando você está orando, o seu espírito está falando com Deus, isso é o crer. Então você chega na sua casa, aí você abre a Bíblia, vamos lá, em qualquer texto aqui. Aí você vai aqui, um texto mais fácil. Enquanto isso, ajuntou-se uma multidão, inúmeras pessoas, de tal modo que pisoteavam umas aos outros, e ele começou a dizer primeiro aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Discernimento espiritual tem que sair de perto dos hipócritas, porque não há nada encoberto que não seja revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Então aqui está o espírito de revelação. Então você lê o texto e diz, Jesus, libera o espírito de revelação na minha casa. Tua palavra é espírito. A palavra é espírito. Você tem que entender o que eu estou te dizendo. Quando você está lendo a Bíblia na sua casa, o espírito desta palavra, o espírito que está operando nessa palavra, começa a operar na sua casa. Por isso você precisa ler a Bíblia. Nem que seja um versículo por dia. Não é porque você vou memorizar um versículo. Não é sobre memorizar. É sobre a atuação do Espírito da palavra. Segundo, quando você começa a mentir, o Espírito da mentira começa a operar na sua vida. Começa a operar na sua casa. Uma mentirinha para o seu filho. Tem gente que fala mentirinha branca. Deve ser algum espírita, que tem o espiritismo branco, né? Deve fazer parte da turma lá também. Porque eu nunca vi crente mentir. Ah não, já vi sim, mas não era crente. Não, era crente? Não, falava que era crente. Não, ai, minha cabeça embolou agora. Fala que é crente, anda com a Bíblia, canta como crente, fala como crente, mas mente. Oh Jesus. É complicado isso. É porque o espírito que está te guiando não é o espírito de Deus. Quando você está mentindo, não é o espírito de Deus. É a filha do capeta que está andando com você. Você é genro do demônio se você casar com ela ainda. A Bíblia diz que ele é o pai dela. Então você deve ser o genro ou a nora do capeta, para andar agarrado tanto assim com o demônio, de aliança com ela. Aí alguém diz, como é que é o nome do seu sogro? Foi capeta. Por quê? Foi só ando com a mentira.
estou andando com ela todo dia, casei com ela, durmo com ela, acordo com ela. Você vai conhecer gente que dorme com a mentira, amanhece com a mentira, almoça com a mentira, janta com a mentira. É um trem terrível. E a mentira ainda vestiu roupa de verdade, né? Como diz a história. E todo mundo acha que ela é uma verdade, mas ela é uma mentira vestida de verdade que se parece com a verdade. Mas a verdade verdadeira, a verdade absoluta de Deus é um espírito. O espírito de entendimento, o espírito de conhecimento, e tem um espírito da verdade. Quem é o espírito da verdade? O próprio Deus, irmãos. Deus exala a verdade. Deus anda com a verdade. O mundo não recebe o Espírito de Deus, por isso que não recebe a verdade que você recebe. O mundo não conhece ver a verdade, não consegue conhecer a verdade. A Bíblia diz, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Eu creio que uma pessoa que não consegue se relacionar com a mentira é porque o Espírito da verdade está nela. Se ela contar uma mentira, ela adoece, porque o Espírito da verdade começa a adoecer dentro de você. Não pode ser. Aí nós somos da turma do Espírito da verdade. Somente o povo de Deus consegue receber o Espírito da verdade, porque você só recebe o Espírito da verdade quando você aceita Jesus, porque foi Ele que Jesus prometeu que ia morar conosco. Então, não é arrogância você dizer que supera o mundo no discernimento. Levantar a cabeça, eu tenho mais discernimento que qualquer pessoa no mundo. Einstein era inteligente, mas não teve discernimento, morreu desviado. Freud, uau, que inteligência, mas faltou discernimento, porque morreu ainda não crendo em Deus. Mesmo seu grande amigo escrevendo para ele, dizendo que Deus realmente existia. Agora, C.S. Lewis, tirar o chapéu, era inteligente, ainda aceitou Jesus e morreu servindo a ele. É aí que está o discernimento. É aqui que está. Então, não é arrogância você dizer que é mais. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 98. Não sei se você já chegou no versículo 98 do Salmo 119, né? Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Quando os mandamentos de Deus estão com você, você guarda a palavra no seu coração, você naturalmente é mais sábio do que os seus inimigos, porque eles não têm as armas que você tem. O discernimento tranca as portas do engano. O discernimento põe muro. O discernimento represa a água do engano. O discernimento evita excesso, evita desequilíbrio, evita decisões loucas. Você quer parar de errar nas suas decisões? Eu preciso de discernimento. Eu preciso de discernimento espiritual. Quando você tem discernimento, você começa a discernir mais do que os seus professores na sala de aula. Os mestres não conseguem acompanhar o seu raciocínio, porque o Espírito da verdade acelera a sua mente. O Espírito de Deus acelera o que está dentro de você. Versículo 99. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois eu ando meditando nos teus testemunhos. Precisamos de discernimento. Com discernimento a gente evita batalhas desnecessárias. Evita as trocas. Tem gente que está trocando de emprego porque faltou discernimento. Entrando em lugares porque faltou discernimento. Tem gente que entrou num relacionamento que não precisava, faltou discernimento. Outros saíram do relacionamento porque faltou discernimento. O discernimento nos protege. O Espírito discernidor nos protege. Nos protege e nos dá sensibilidade para entender as coisas. Até ter consciência da presença satânica. Já imaginou você conseguir perceber a presença satânica na pessoa que está perto de você? Às vezes é até ruim que
Pastor, mas não pode expulsar todos os demônios? Eu falei, então nós vamos estar o dia inteiro expulsando, não? Não tem como. Mas quando você tem discernimento espiritual, tem gente que anda com demônio no ombro, irmão. Os demônios estão nas costas de muitas pessoas. E o problema é quando esses demônios estão nas costas de pessoas que a gente ama. Só que as pessoas precisam decidir. Porque se elas não decidirem por Jesus, Jesus disse em Mateus 12, a partir do versículo 43, que se a gente sair por aí expulsando esses demônios, e essa pessoa não acerta a vida, o estado dela vai piorar. É por isso que não expulsamos. Jesus andava, ele sabia quem era quem. Tanto que ele escapulia, ele fugia. E nós também. Às vezes vamos fazer algumas visitas e a gente percebe a presença satânica na casa. Percebe o Satanás na boca das pessoas. Dá para ver o Satanás na sala das pessoas. Espíritos malignos, possessão. A gente vai ali, alguns a gente ainda toma um cafezinho e vai embora. Porque isso não é sobre mim. É sobre uma decisão. É sobre a pessoa tomar uma decisão. Por isso que, se você quer ajudar essa pessoa, uma mensagem evangelística e um apelo, é assim que ajuda. Você quer aceitar Jesus? Você quer Jesus? Porque o demônio, ele já amarrou muitas pessoas. Infelizmente. Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado. É fácil entrar por uma porta estreita e depois é fácil andar no caminho apertado? Jesus disse, o caminho é estreito, a porta é estreita e o caminho é apertado. Olha só o que ele disse, Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Veja só, quanto tempo você demora para atravessar uma porta? Segundos. É por isso que você pode vir aqui em segundos aceitar Jesus. Você passou a porta. O desafio agora é qual? O caminho. Eu posso fazer um apelo aqui agora e você atravessar a porta em segundos. Todas as vezes que você aceita um apelo, você atravessou a porta. Só que alguns atravessam a porta e quando percebe que o caminho é apertado, volta na porta e sai da porta de novo. Algumas pessoas querem escolher a porta estreita, mas um caminho largo, não combina. Porta larga, caminho estreito, também não combina. O que Jesus estava dizendo é que tem um equilíbrio. Em segundos você atravessa a porta. Aí eu fui lá na Ibjetibá, aceitei Jesus, atravessou a porta. Mas continua adulterando, prostituindo, mentindo, continua fazendo um monte de coisa. Você passou a porta e voltou. Porque o caminho é apertado. Dá nem para levar mala. O segredo maior não é quando você atravessa a porta. É quando eu olhar para você e te ver no caminho. Apertadinho. Mas é por aqui mesmo. E às vezes nem cabe todo mundo que você quer levar. Cada um conta de si mesmo. Cada um vai dar conta de si mesmo. A porta demora 1 segundo. Agora o caminho? Por que muitas pessoas não conseguem obedecer? Nunca entraram na porta da obediência. Querem andar no caminho da obediência sem passar pela porta. Estão andando olhando para a obediência. Existe uma diferença entre você andar no caminho da obediência e você estar olhando o caminho da obediência. Então tem muita gente que estão na igreja olhando o caminho da obediência, mas não entraram na porta da obediência. Então elas olham,
Como assim, pastor? O que é uma pessoa olhar o caminho da obediência? É aquela pessoa que você conversa com ela, ela diz, não, eu sei que não pode fazer isso, mas ela está fazendo. Eu sei que não deve falar isso, mas ela está falando. Eu sei que não deve cantar isso, mas ela está cantando. Eu sei que não deve fazer assim, mas ela está fazendo. Por quê? Essa pessoa não adianta você mandar ela obedecer. Ela está olhando para a obediência, ela não passou pela porta. Para andar no caminho da obediência, precisa passar pela porta da obediência. É como uma pessoa que quer ter fé, ela está olhando para o caminho da fé, mas nunca entrou pela porta da fé. Nunca entrou pela porta do amor. Falta discernimento. Aquela porta não é a porta da obediência, aquela porta é a porta desse templo. Você precisa tomar a decisão de entrar pela porta. Pessoal, hoje eu vou entrar na porta da obediência. Passou aí depois. Quantos segundos demora? Segundos. Entrei. E agora? Segue. Uma pergunta. O caminho da obediência é apertado ou apertadíssimo? Apertadíssimo. Nós que somos pais, é o que a gente mais exige dos filhos. E é o que Deus mais exige de nós também. E a obediência diz, vai. A obediência é estranho. Às vezes você não entende, mas você tem que obedecer. Não é assim que você fala com seu filho? Mas só obedece! Senão eu te pego. Eu já falei com você 1, 2, 3, 4 vezes. Se eu tiver de falar de novo, você vai ver a marca tio-tio na sua perna. Eu vou imprimir. Porque obediência não precisa entender, só tem que obedecer. E é assim mesmo. Quantas vezes a gente não entende o que Deus está falando e a gente, não é? Aí precisa de quê quando não entendemos? Discernimento, passo a passo. Mas eu não saio. Vocês acham que é fácil andar no caminho da obediência? De vez em quando passa alguém nesse caminho e te puxa, vem cá. Eu vou ou não vou? Não, não posso. Vou então. Não. Mas você não vai porque alguém disse para você não ir? Não, eu decidi andar nesse caminho. Eu decidi andar no caminho da fé. Eu decidi andar no caminho da obediência. Eu decidi andar no caminho da pureza. Então eu entrei por essa porta. E sabe qual é o problema? A maioria dos seus amigos não entraram por essa porta. E eles não vão querer que você continue nesse caminho estreito. Porque ofende eles. Vocês sabem que ofende. A verdade ofende a mentira. A luz ofende as trevas. A sanidade ofende a loucura. É por isso que muitos estão cativos. O que é cativo? Foi levado prisioneiro. Não está numa jaula, mas está preso na vida. Não anda. Não progride em nada. Não caminha. Isaías 5,13 tem um texto revelador. Para quem é espiritual, o discernimento fica fácil. Portanto, o meu povo será levado cativo. Por falta de quê? Falta de oração? Não. Falta de jejum também não. Falta de poder? Não. Tem muita gente orando, não tem entendimento. Jejuando, não tem entendimento. Diz que tem poder, mas pode nada. A Bíblia está dizendo que o povo foi levado cativo por falta de entendimento. Por falta de entendimento, os teus nobres terão fome e a tua multidão se secará de sede. Olha o que Deus disse, olha o mandamento de Deus. Vocês, meu povo, vão entrar numa terra que emana leite e mel. A terra é boa. Vocês agora serão prósperos. Vocês vão trabalhar 6 anos. Mas no 7º ano, parem tudo. Se dediquem a mim. Gente, o 1º ano estava bom demais. E o 2º? Estava arrebentando. Você tinha que ver o Instagram do povo lá de Zebulon. Todo dia estava bombando no Facebook de Naftali.
José nem se fala. Gente, quando chegou no 5º ano, eles estavam prósperos demais da conta. E quando a gente está próximo demais, a gente esquece de algumas coisas, não esquece? Fica tão bom, não posso parar. A empresa que eu abri está bombando, vai bombando até te bombear para fora, para algum lugar, até te explodir. E agora os meus negócios, está saindo pelos dedos. Como diz lá na roça, saindo pelas ventas. 6º ano, Deus disse assim: no 6º ano, eu vou dar para vocês uma renda 3 por 1. Então, pera lá, se eles ganharam 1 milhão até o 5º ano, quanto é que eles faturaram no 6º ano? Quanto? 3 mais 1, 4 milhões. Porque eles vão faturar para o 6º, para o 7º, para o 8º e para recomeçar no 9º. Entenderam? Porque aqui está o Shemitah, vocês lembram, né? Só que quando eles viram no 6º ano 4 milhões, o que eles pensaram? Me ajudem, o que eles pensaram? Eles tinham a mesma mente nossa. Parece até cara de Santa Maria de Jetibá. Eu acho que tinha um povo de Santa Maria lá. Tinha a tribo dos Pomeranos? Lê na Bíblia para mim, por favor. Não, né? E eles pensaram: gente, deu 4 milhões esse ano. É ruim que eu paro no 7º. Deus é amor. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. A música do pastor Robson. Hein? Deus é bom demais. Pastor, ora porque o negócio está bom. Você não vai vir no culto? Não, está bom demais. Mas você não vai dar uma paradinha o dia do Senhor? Não, rapaz. Não sei se eu parar agora. Mas Deus não mandou você parar. Deus não mandou você parar. Tem gente que nunca para. Nunca para. Deus fala assim: para e vem cuidar do que é meu. E esquece. E Deus está de lá, na caderneta dele. Deus tem uma caderneta. Não é uma caderneta. Que é da época da caderneta. E ela dá 100 gramas de salame, 2 pães de sal e põe na caderneta aí. Aí Deus anotou na cadernetinha dele. Ok. 8º ano, 9º ano, 10º ano. E chegou no 6º ano, deu mais de 3 vezes. Tem que tá bom demais. Uau! Durante 490 anos eles não pararam. Nem eles e nem sua descendência. Porque a descendência aprendeu com eles. E Deus mandou o profeta falar: olha, vocês podiam parar no tempo de Deus. Aí Deus falou assim: eu vou levar vocês cativos porque faltou entendimento. Deus cobrou cada ano que eles não pararam. Deu quantos anos? 490 anos. A cada 7 anos, 6 anos deveria parar um. Quantos anos que deu? 70. 70 vezes 7, 490. A turma da calculadora aí. Tem gente que está assim: ai meu Deus, nesse tamanho que o pastor nunca me pergunta. 70 vezes 7, 70 vezes 7. Acertou de novo. Quanto tempo foi o cativeiro do povo? A turma da Bíblia? Quantos anos? 70 anos de cativeiro. Porque os seus pais esqueceram de obedecer a Deus. Deus cobrou cada ano. Meu povo será levado cativo porque faltou entendimento. Deus estava falando disso. Deus cobrou o que ele pediu. Trabalho não é mandamento. Descanso é mandamento. E as coisas que nós menos fazemos é descansar. Descanso é a semente para mais. Quem descansa mais, vive mais, vai te atender melhor. Quem está cansado trata os outros mal. A estrada é mais longa, a montanha é mais alta. Já viu funcionário cansado? Você chega no balcão: bom dia. Bom dia o quê? Parece que está com uma espada assim, né? Se falar bom dia de novo, eu corto a garganta. O que você quer?
Aí vai e pega que a mercadoria que está lá em cima. E você sai às 18 e já é 18h02. Já viu um funcionário cansado às 18h02 e o horário já é 18? Gente, eu já trabalhei no balcão. Meu patrão fala fazendo trabalho de feriado. É a melhor alegria do mundo. Aí ele perguntava assim, vou falar o nome dele não, né? Está filmando. Né? Vai abrir amanhã? Se fulano abrir, nós vamos abrir lá. Vai abrir. Matar todo mundo, joga uma bomba. Aí no dia de feriado, como é que nós chegava? Era espanador na época. Jogava poeira. Toma poeira. Chegava um cliente. Pode falar. Você tem não sei o quê? Não sei não. Gente, lá vendia produto da Estrela. Não sei se vocês conhecem o produto da Estrela, boneco da Estrela, carrinho. Era a única loja da cidade que ficava cheio no Natal. Nós ficava até meia-noite. A loja vai abrir até meia-noite no Natal. Olha a nossa alegria. É mesmo? Aí passava todo mundo para a igreja. Vai na igreja hoje não? E ficava orando para todo mundo. Que assim, era assim, se todo mundo fechasse, todo mundo fechava. E ninguém fechava, parecia que estava todo mundo endemoniado. Ninguém fechava. E eu queria só ir na igreja. Gente do céu. E onde era a loja? Em frente à pracinha. Todo mundo na pracinha. Eu na loja. Eu e mais um. Gente, Deus tinha que me perdoar demais. Eu ficava bravo. Tomara que morra. Tomara que pegue fogo nesse monte de trem de Estrela. Quem comprou vai quebrar. Quebrar, você não vai brincar. Eu amaldiçoo essa boneca, esse trem feio. Esse velocípede vai arranhar seu joelho. Eu era tão feliz que lembro até hoje. Eu era menino, tá, gente? Tinha 14 anos. Minha alegria era virar o Natal naquela loja. Tem a boneca nova da Estrela. Gente, dá vontade de fazer uma estrela na testa de quem perguntava. Por isso que quando você for numa loja de feriado, trate bem quem está te vendendo, que pode estar cuspido dentro do suco. Quer mais com espuminha? Suco de laranja com espuminha, dia de feriado, não tome. Estou avisando, hein? Estou avisando. Pão com manteiga. Salame. Dia de feriado, não peça essas coisas. O funcionário está animado. Vai no shopping. Assustar vocês, não. Um dia eu estava com uma pessoa aqui da igreja no restaurante. Eu falei assim: pastor, não pede o suco de laranja. Eu falei, por quê? Também já trabalhei. O que vocês faziam? Dia de domingo assim, não pede para trocar o suco, é pior, que faz assim ainda. Eu falei, verdade? Sim. Eu falei, verdade? É. E nós trabalhávamos em todos os casamentos juntos. Verdade? Por isso que eu só peço água. Suco sem espuminha e sem açúcar. Não cospe aqui dentro da igreja. Segundo Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. Todos leiam. Vocês acham que Deus não conhece quem é dele? Tem gente fingindo que é de Deus. Pastor, fulano. Gente, eu não sei quem é de Deus. É você que sabe se você é de Deus. Sinal de
Discernimento, sinal. Espiritual, sinal. Você não anda no meio da iniquidade. Você até se afasta. O que é iniquidade? Chamar o bem, o mal de bem. Dizer que o que é mal é bom. Dizer que o pecado não é pecado. Isso é iniquidade, isso é coisa de demônio. O que é iniquidade? Chamar o pecado de coisa sagrada. Isso é profanação. Chamar coisas que não são de Deus como se fosse de Deus. Isso é profanar. Deus sabe quem é quem. Deus conhece cada um que pertence a Ele. Deus conhece. Deus selou. O firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. A inscrição está selada. Deus conhece quem lhe pertence. Quem pertence a Deus não anda na mentira. Quem pertence a Deus não anda com a iniquidade. Quem pertence a Deus e confessa o nome do Senhor, entrou por uma porta e permanece naquele caminho. Ninguém vai precisar mandar nada para você. Ninguém vai precisar falar assim, faz isso. Não, é você. Eu tomei uma decisão. Qual a decisão? Eu entrei na porta da obediência. Quem entrou na porta da obediência sabe que a porta demora 1 segundo. Mas o caminho é longo. Então você anda no caminho. A porta é estreita e o caminho é apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. Já viu por que é difícil? Gente, depois que eu fui para a igreja, o negócio ficou difícil. É mesmo, ainda parece que tem chapisco do lado, para andar ralando o ombro de vez em quando. Vacilou, o ombro rala. Se cair a testa, o ombro rala, e o joelho também. Tem chapisco até no chão, parece. É para andar. Foi, caminha. Como é que foi essa porta? Estreita. Por que estreita? Muitos não entram. Para entrar muitos, a porta tem que ser larga. A porta é estreita, dizendo que muitos não entrem. O caminho é apertado, dizendo que muitos desistem. Vocês acham, irmãos, que é fácil? É fácil ter um casamento no caminho apertado? Não. Tudo que é bom custa caro. Mas eu sou do Senhor. A minha esposa é do Senhor. Nossos filhos são do Senhor. Você precisa ser do Senhor. Seus filhos precisam ser do Senhor. Você tem que falar com seu filho. Você tem um selo. Você nasceu para ser do Senhor. Você não vai para o mundo. Volta para o caminho. Mas está difícil, é apertado mesmo. Mas você precisa contar os seus dias com sabedoria. Veja Salomão. Todo mundo quer ser como Salomão. Todo mundo quer ter o que Salomão tinha. Mas para isso tem que dar o que Salomão dava. A Bíblia diz que Salomão, em 2 Crônicas 1:6, ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. As pessoas querem ter o que ele tinha, mas não tem coragem de oferecer o que ele oferecia. Ele fazia isso porque ele sabia que o caminho era apertado e toda decisão dele afetava ele e o povo, como afetou o pai dele. Nós queremos o que Salomão tinha. E crente é assim, né? Crente não quer dar nada. Crente quer um bom congresso de graça. Crente gosta de bons livros de graça. Já viu como é que é crente? Comida boa, mas de graça. Se falasse aqui, não são todos, é lógico. Principalmente na nossa igreja, nós não temos problema com isso. Mas tem uma crentalhada aí. Se você falar que tem que contribuir, eles endemoniam. Ficam doidos. Graças a Deus, aqui na nossa igreja, o povo se oferece para contribuir. Tanto que o povo contribui tanto que a gente nem cobra. Porque o povo da nossa igreja já vive um nível de contribuição que nós não precisamos ficar assim, irmão, vamos fazer um almoço, é R$10 de cada um. Por que nós não fazemos isso? Porque aqui nós já temos a cultura da contribuição. Amém? Nós aqui somos libertos.
Nós pertencemos ao Senhor. Tem igreja que os pastores estão passando fome. Eles querem ter o que Salomão tinha, mas não oferecem nada. Agora imagine, Deus aparecer para você como apareceu para Salomão. Agora precisa de discernimento. Salomão fazia por causa de discernimento. No versículo 7 do capítulo 1, Deus apareceu para ele numa noite e fez uma pergunta, fez uma oferta: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Uau! Imagine você ouvindo essa frase. Deus falando com você: Herbert, peça o que quiser e eu te darei. Pensa o Anderson. Deus já te deu o que você queria, que era a Cida? Então vai aparecer para outro. Nilcinho, peça o que quiser e eu te darei. Aí eu pergunto: o que você pediria? Eu pediria sabedoria. Ele pediu de acordo com discernimento. Se o seu filho estivesse morrendo, o que você pediria? Sabedoria? O que você pediria? Dá saúde para o meu filho. Isso depende do momento. Por que Salomão pediu sabedoria? Porque Deus disse para ele: agora você vai reinar. Vai reinar no lugar do seu pai. Quando ele descobriu que ele ia reinar no lugar do pai dele, eu preciso de sabedoria para cuidar do povo de Deus. Uau! Salomão teve discernimento antes de receber sabedoria. Não sei se eu me explico. Ele teve discernimento antes de receber sabedoria. Ele convivia com o pai dele. Ele viu o que o pai dele passava. Ele também sabia uma promessa que Deus fazia para o pai dele, que o pai dele contou para ele. Ele sabia. Tanto que ele lembrou Deus da promessa que fez para o pai dele. E ele pediu. Deus disse para ele: pede o que quiser. Tem gente que está aí, pensa: eu pedi o quê? Eu vou pedir um carro. Vou pedir uma casa. Gente, quem pede com discernimento, ele pediu para cuidar das coisas do Senhor. Foi aí que ele agradou a Deus. Olha o que Salomão respondeu. Versículo 8. Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Irmãos, olha a resposta desse moço. Ele era um moço. Olha o que ele diz para Deus. Deus diz: pede o que você quiser. Ele diz: confirma a promessa. Confirma a tua promessa. A promessa só fez para o meu pai Davi. Qual é a promessa? De manter o reino estável. Tanto que depois de Salomão não ficou estável. Quando Deus pede para você, dá essa opção para você, o que você está pedindo? Quando você está orando, você está pedindo o que para Deus? Sabe por que muitas das nossas orações não são atendidas? Tiago já respondeu: pedis e pedis mal, porque pedis para o próprio deleite. Sabe por que Deus atendeu Salomão? Discernimento na oração. Não vou falar disso para frente em detalhes. Discernimento até para orar. Ele pediu algo sobrenatural, do interesse de Deus. A sua oração está atendendo o propósito de Deus ou os seus propósitos? A sua oração, o seu pedido está vinculado aos desígnios de Deus ou aos seus planos? Recebe não. Não recebe, mas não recebe mesmo. Pede o que você quiser. E tem gente que Deus não falou para ele pedir nada e está pedindo sem parar. Deus diz: pidão. Mas não vai receber não. Até as suas músicas você canta só para você, você vive só para você, você não vive para mim. Quando você vem a mim é porque você está querendo alguma coisa. Pedir e está pedindo mal. Você só pede para o seu próprio deleite. Quando você descobrir que a vontade de Deus deve ser feita na terra e no céu, você vai descobrir como é que Salomão orou. Antes de Jesus ensinar, ele já sabia orar.
Ele sabia qual era a vontade de Deus, cumprir a promessa que ele fez para Davi. Ele já sabia qual era a vontade de Deus, manter o reino equilibrado. Ele já sabia que ele tinha que cuidar do povo, e o povo não era dele, o povo era de Deus. Então ele diz: aqui o pedido é esse, pode cumprir a sua promessa, a promessa que o Senhor fez para o meu pai. Pode cumprir na minha vida a sua promessa. Não sei se vocês entenderam. Ele não disse assim: cumpre a minha promessa. Não, cumpre a promessa que o Senhor fez na vida do meu pai. Usa a minha vida para fazer o que o Senhor falou que ia fazer através do meu pai. Que oração é essa? Oração de discernimento. Você não precisa orar 1 hora seguida e orar errado. O que adiantou você orar 4 horas pela manhã e orar errado? É melhor você orar 4 segundos, mas orar com a chave certa. Faça a sua vontade. Essa oração vale mais do que 4 horas de oração. Faz a sua vontade da minha vida. Está aqui. Passei pela porta e não caminho. Faz a tua vontade na minha vida. Eu falo com o Arthur e com o Heitor, quando nós estamos conversando, a gente conversa muito à noite. Eu falo assim: olha, vocês, quando o papai morrer, vocês continuam pregando. Aí o Arthur: mas eu vou lá em Israel? Você vai em Israel, você vai em muitos países. Ah, então tá bom. Vocês precisam continuar fazendo o que nós estávamos fazendo, porque era isso que Davi falava com Salomão. Salomão, antes de morrer, Davi antes de morrer chamou Salomão: ser homem, seja homem. E Davi falou com Salomão: se afaste dessa pessoa e dessa pessoa, que é do meu reino. Mas tem pessoa que você não vai conseguir lidar com ela, não. Eu consegui. Cada um com sua turma. Essa era a minha turma, não é a sua. Discernimento. Seus amigos não tem que ser meus amigos. Olha mais, ele disse: vou mexer com um povo poderoso. Dá-me. Ele pediu 2 coisas. Dá-me. Para que eu possa liderar esta nação. Precisamos de sabedoria e discernimento para liderar o povo de Deus. Porque o dia que eu achar que eu sou um bom pastor e não preciso de sabedoria e entendimento espiritual, acabou. O dia que eu achar que eu sou o cara, qualquer um dos nossos pastores é o cara, vai virar o cara de jaca. Vai ser nada. Irmão, nós não somos nada. Não temos noção do que fazer. Na maioria das vezes, nós não temos noção de como fazer, o que fazer. E nós vamos para o joelho e falamos: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de discernimento, eu preciso saber. É por isso que na maioria das vezes, até vocês discordam com muitas coisas. Até eu discordo, mas eu tenho que fazer. Tem muita coisa que Deus manda fazer que você vai discordar. E vocês acham que eu concordo com tudo até que eu faço? Tem vezes que eu falo assim: nossa, vou jejuar agora de novo, vou perder uns churrascos, tem umas picanhas prometidas. Quando você está jejuando, chega caixa mais caixa de bombom na sua casa. Convites para churrasco minam. Aí a Ricela: meu Deus, será que eles vão convidar nós depois do jejum? Ricela: não, era só tentação. Era só a prova. Depois do jejum ele some tudo. Vira ninja. Depois chama a gente para um caldo verde. Eu não estou mais jejuando, mas é o que tem. Esse friozinho é tão gostoso, um caldo verde, né, pastor? Eu falei: é. Uma delícia. Estava doido para comer esse caldinho verde. E quando você acabou o jejum, você chega no final de semana, chega lá, nossa, hoje deve estar bombando, né? Aí eu achei que você estava de jejum, fiz só um cafezinho sem açúcar, uma torradinha. Está ótimo. Deus sabe como tratar o seu servo. A gente está sempre sendo jogado em cova de leão. Graças a Deus que o leão não está comendo a gente, não é?
agradou a Deus no pedido de Salomão? Ele poderia olhar, vou pedir, eu quero tudo, quero do papai, eu quero isso, quero aquilo, quero isso. Sabedoria e discernimento. Que tal você fazer dessa sua oração diária? Ou a sua oração noturna? Deus, me dá o espírito de sabedoria e discernimento. Eu preciso de sabedoria e discernimento. Eu preciso de sabedoria e discernimento. Pedi e dá-se-vos-á. Ele diz que quem tem falta de sabedoria, está lá em Tiago capítulo 1, versículo 6. Pede, que ele vai te dar com liberalidade. O que ele está dizendo? Vou entornar sabedoria sobre você. E discernimento? Isso é dom de discernimento. Pedi, busca com zelo e ele te dá também. Todo dia faz dessa sua oração. Vocês acham que às vezes, irmãos, eu estou ali, eu sento na minha cama e falo, Senhor, não sei o que fazer nessa situação. Não precisa só me falar nada de noite. Amanhã só me conta. Mas me ajuda. Hoje de manhã a Ricela falou assim, nossa, essa noite você nem mexeu, você tem uma pedra, hein? Você dormiu. Eu falei, graças a Deus. Gente, Deus já passa a noite acordado, então não precisa de nós dois passar acordado. Um vigia só tá bom. Né? Só que a Ricela está fazendo companhia para Deus de vez em quando. Né? 2 vigias lá em casa. Você viu? A porta bateu? Você viu? Você viu, Deus viu, já tá bom. Faz dessa sua oração, sabedoria e discernimento. Quando Deus viu que Salomão pediu sabedoria e discernimento, que estava pedindo coisa que na realidade quase ninguém pediria. Aí Deus respondeu, já que esse é o seu desejo, versículo 11, o desejo do seu coração, e você não, olha o que você não deve pedir, hein? Põe atenção, você não pediu riqueza, você não pediu bens, você não pediu honra, você não pediu a morte dos seus inimigos. O pessoal que vive pedindo essas coisas estão rindo. Diga, Senhor, eu não vou pedir mais. Você não pediu vida longa, mas você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo. Gente, ele mexeu com o coração de Deus. Tem gente que não está mexendo no coração de Deus. Por quê? Porque o desejo do seu coração é riqueza. Você vive pedindo riqueza. A riqueza não é pedido, oração não é a chave para a riqueza. Não é o assunto aqui agora. Já falei isso 1 milhão de vezes. Oração não é a chave para a riqueza. Oração não é a chave para dinheiro. Oração não é a chave de prosperidade. Aí você vive gastando oração com isso. A chave para isso é outra coisa. Você também está pedindo bens, também é a mesma coisa. Você está pedindo honra. Gente, honra e favor são outros ambientes. Eu já ensinei isso um monte de vezes. Está pedindo a Deus para ser honrado na terra, e não é assim. Espero que ninguém esteja pedindo a morte dos inimigos, e nem das inimigas, nem beijinho no ombro. Conheço vocês. Senhor, me dá vida longa. Para que dar vida longa para o imprestável? Hoje dá vida longa para quê? Eu vou dar vida longa para os justos, para os fiéis, os meus adoradores. Tem gente que Deus tem que levar rápido. Mas Deus não quer ir lá também não. Ele está feio. Vamos orar para eles converter mais rápido. Converter e ir lá para a igreja de Itaguaçu ou de Santa Teresa. O que Deus está dizendo aí é o que você não deve pedir na oração, que não mexe com o coração dele. A chave para essas coisas são outras. A oração de Salomão foi simples e abriu o zíper do coração de Deus. Cara,
Talvez está na sua lista, você está aí pedindo a Deus um monte de coisa. Senhor, eu quero bens, eu quero essa casa, eu quero aquilo, eu quero honra, eu quero a morte de um tal, eu já falei com você que uma irmã pediu para matar a esposa de um pastor, que Deus falou que o pastor era o marido dela, mas ele não faz essa oração não. Porque tem de gente que vem aqui no gabinete pedir para orar para o marido morrer, vocês não têm noção, gente. É verdade, Deus está dizendo não faz isso não, né? E ele pediu duas coisas: sabedoria e conhecimento para cuidar das coisas de Deus. Sabedoria e conhecimento, com entendimento para governar o povo de Deus, sobre o qual o fiz rei. Ele já era o rei, ele já era autoridade, mas ele sabia, eu preciso de Deus sobre mim. Então Deus diz: já que você pediu só isso, o que ele vai receber? Leia por gentileza. Também lhe darei o que Deus está dizendo? Riqueza não é pecado, tanto que Deus deu, mas não deveria a sua oração, não é a chave. Ele também dá honra, mas a chave não é a que você está achando que é. Não é através da oração. O favor e a honra são decisões, são atitudes, são sementes preciosas. Mas as pessoas fazem ao contrário. Por que eu estou dizendo isso? Se riqueza fosse pecado, Deus não daria para os seus, e Deus deu. Deus glorificou o nome dele, Deus deu sabedoria para ele, Deus deu bens para ele, Deus deu honra para ele. E Salomão nem estava em pecado. O pedido dele era sabedoria e discernimento. E qual foi a oferta de Deus? Sabedoria, discernimento, riqueza, honra e bens. O que Deus está dizendo é que quando falta discernimento, o que você está pedindo você nunca vai ter. E quando você tem discernimento e você pedir o que é de interesse de Deus, Ele vai te dar o que é de interesse dele e o que você ainda nem pediu. É o que Jesus disse em Mateus 6. Busca primeiro o interesse de Deus, não é isso que ele disse lá? Buscai primeiro o reino de Deus. E as outras coisas? Discernimento, né? Semana que vem eu vou continuar sobre isso aqui. Aprenda a contar os seus dias. Vou terminar com vocês. Aprenda a contar os seus dias. Por que você acha que está vivendo muito? Eu já estou aqui, eu tenho 50 anos, já tenho 60. Isso para Deus é nada. A Bíblia diz no Salmo 90, verso 4: 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou. 1000 anos é como a noite que passou. Então não importa a sua idade para Deus é como nada. E nós estamos achando que a gente está com muito. Deus tem interesse na nossa eternidade. É a oferta dele. E as pessoas ainda não alcançaram isso. Nosso tempo está voando. Nosso tempo está voando. Semana que vem eu vou continuar falando sobre discernimento, como contar os nossos dias com sabedoria, como iniciar um ciclo, como fechar um ciclo, em qual ciclo você está, para onde você está indo, para onde você tem que ir. Vamos melhorar a vida um pouquinho com discernimento bíblico. Amém?